E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu decidi chamar de O Mínimo Necessário. A minha ideia nessa série é trazer conteúdos da computação, tanto talvez um pouco mais teórico ou um pouco mais prático, depende do vídeo, mas trazer um resumo sobre o tópico discutido para que vocês possam ter realmente o mínimo necessário sobre o assunto e a partir desse vídeo possa pesquisar mais sobre o tema. O tópico que eu trago hoje é banco de dados. O conteúdo deste vídeo é baseado nas anotações que eu fiz em aula durante a disciplina de Fundamentos de Banco de Dados na faculdade. E este vídeo está estruturado da seguinte maneira. Primeiro eu falo do problema resolvido por banco de dados, depois eu falo o que é um banco de dados mesmo, como que ele é estruturado, como que tu interage com o banco de dados, como que tu pode projetar um banco de dados e por fim eu falo dos próximos passos. Eu vou tentar trazer alguns links que caso tu queira estudar um pouco mais, esses links possam ser úteis. Para entender o problema resolvido por banco de dados, vamos dar um exemplo. Imagina uma empresa que tem um setor de vendas, um setor financeiro e um setor de RH. Esses setores são separados. E as vendas, quando são realizadas pelo setor de vendas, elas precisam ser registradas em algum lugar. Então, imagina que ele registra num arquivo de vendas. Porém, o setor financeiro e o setor de RH também precisam ter acesso a esse arquivo para obter informações necessárias para esses setores. Como esses setores são separados, naturalmente o arquivo de vendas modificado pelo setor de vendas seria diferente do arquivo que o financeiro tem acesso e o arquivo que o RH tem acesso. Então, se a gente usar um sistema de arquivos como mostrado nesse exemplo, toda vez que um arquivo for modificado por um setor, ele vai ter que estar olhando os outros arquivos e atualizando eles. E isso pode ser um tanto complexo para fazer em todo programa que for usar esse sistema de dados. A chance de dar erro é bem grande e acabar com um arquivo com uma versão, outro arquivo sem essa versão. Então, por exemplo, o setor de vendas faz uma venda, mas o setor de RH não vê que essa venda foi feita. Isso causaria um grande problema. O banco de dados vem com uma solução para integrar todos esses dados em um único local. E aí todos os programas, seja um programa executado pelo setor de vendas, um programa executado pelo setor de RH, eles vão acessar os dados no mesmo local, que seria o banco de dados. Então, agora que a gente viu qual o problema o banco de dados resolve, vamos entender o que ele é um pouco melhor. O banco de dados ele representa parte do mundo real. Numa faculdade, por exemplo, talvez seja interessante ter o nome, o CPF de um aluno e quais disciplinas ele cursou. Mas talvez não seja importante ter o histórico médico desse aluno. Já para um hospital, seria mais interessante ter o histórico médico do que as disciplinas que ele cursou na faculdade. Então, cada domínio vai exigir dados diferentes. Em um banco de dados, tu pode mapear alguns elementos, que incluem seres vivos, objetos, conceitos, relacionamentos e regras de integridade. Eu não vou entrar muito específico o que é cada coisa, algumas são óbvias, outras não, mas é basicamente a maneira com que tu estrutura esse banco de dados para receber as informações. Duas métricas importantes para banco de dados são a eficiência, que tem a ver com o tempo de resposta, ou seja, o quão rápido o sistema é para o usuário que está usando, e a vazão, que tem a ver com a habilidade do sistema em suportar múltiplos usuários ao mesmo tempo. Dito isso, um banco de dados ele pode ser estruturado de duas maneiras. A primeira é a navegacional, que é usado por bancos de dados hierárquicos e em rede, e a maneira associativa, que é usado por bancos de dados relacionais. Quanto à abordagem navegacional, a gente tem a abordagem hierárquica, onde os dados são organizados como uma árvore. Então, por exemplo, nós temos vendas, e nas vendas o nodo filho seria um cliente, um outro nodo filho seria o produto, e tu vai navegando por essas árvores de vendas para encontrar dados sobre quem é o cliente, qual foi o produto que ele comprou e esse tipo de coisa. Já a abordagem em rede, ela funciona como um grafo. Então, a partir do nodo cliente, tu pode chegar no nodo venda, pode chegar no nodo produto. Qual é a grande questão? Qual a diferença entre elas? É que hierárquico é um pouco mais complicado, por exemplo, de tu achar os produtos que um cliente comprou. Então, tu teria que navegar por todas as árvores de venda, ir no nodo filho cliente, ver que esse cliente é o cliente que tu está procurando e aí ver qual produto ele comprou. Já na abordagem em rede, tu só vai direto no nodo desse cliente, aí através de venda tu vê quais produtos ele comprou. Então é muito mais fácil acessar esses dados. E por que é navegacional? É navegacional porque tu tem que fazer essa navegação entre um nodo e outro. Então tu tem que, por exemplo, na hierárquica, ir de venda até o cliente, e em rede tu pode ir, por exemplo, ir do cliente, aí a partir do cliente tu vai para venda, a partir de venda tu vai para produto. Tem sempre ter essa navegação. A abordagem hierárquica possui problemas intrínsecos pela maneira com que os dados são estruturados, que são chamados de anomalias. Essas anomalias podem ser de exclusão, de inclusão ou de alteração. São, por exemplo, o caso em que um cliente ele só participa em uma venda de algum produto
E se tu deletar essa venda, tu vai deletar o cliente também, porque esse cliente está só nessa árvore. Tu vai perder todos os dados dele. Então, existem algumas técnicas para evitar isso, por exemplo, ter uma árvore só para clientes que não têm vendas, mas isso, o banco de dados em si, a maneira com que ele é estruturado, não prevê esse tipo de caso. Já a abordagem em rede, ela possui outros problemas. Ela resolve a questão das anomalias, mas ela também gera um alto custo de desenvolvimento e de manutenção, porque é mais complicado para o programador usar um banco de dados navegacional, porque ele tem que entender como que esse banco de dados está estruturado para poder alterar valores, inserir e deletar. Então ele precisa saber como acessar esses valores, e por isso que a abordagem navegacional é um pouco mais custosa do que a abordagem relacional. No modelo relacional, cada entidade é mapeada como uma tabela. Então, por exemplo, nós teríamos a tabela cliente, que possui os atributos nome e CPF, os atributos são as colunas dessa tabela, a tabela produto com o código do produto, o nome do produto e o seu preço, e a tabela venda que contém o CPF do cliente, o código do produto e a data que essa venda foi realizada. Cada tabela ela pode ter um identificador único, que é um conjunto de atributos. Então, por exemplo, o identificador único do cliente é o seu CPF, não pode haver mais de um cliente com o mesmo CPF. O identificador único do produto é o código do produto. E o identificador único de uma venda é o CPF do cliente com o código do produto e com a data dessa venda. Do jeito que eu modelei a venda, um cliente não pode comprar o mesmo produto mais de uma vez na mesma data. Eu poderia modelar de maneira diferente. Isso é uma decisão de negócio. Eu decidi deixar dessa maneira para que seja perceptível que uma chave primária pode conter um conjunto de atributos. Além disso, uma tabela ela possui as chaves estrangeiras, que são elementos ou atributos que referenciam a chave primária de outras tabelas. Por exemplo, em venda, a chave estrangeira seria o CPF do cliente e o código do produto. O jeito que eu visualizo essas tabelas se relacionando é um cliente tendo N vendas, comprando N produtos, e um produto ele também pode estar associado a N vendas. Ele pode ser vendido para um cliente mais de uma vez, desde que em datas diferentes, ou pode ser vendido para vários clientes diferentes. Já uma venda, um elemento em venda, ele é um conjunto que contém um cliente e um produto. E aí conterá a data também, mas isso não é um relacionamento. Então, o relacionamento, no modelo relacional, é justamente isso. Como que cada tabela se relaciona com a outra. Existem três maneiras de se interagir com o banco de dados relacional. Existe a álgebra relacional, o cálculo relacional de tuplas e também o SQL. Aqui eu vou focar no SQL. O SQL é uma linguagem de pesquisa declarativa, ela é padrão para bancos de dados relacionais e ela foi inspirada na álgebra relacional. Ela foi desenvolvida nos anos 70 dentro da IBM num projeto chamado System R, ou System R, provavelmente em inglês. E existem dois tipos de comandos no SQL. Comandos DML, que são comandos para manipulação de dados, como por exemplo select, que seleciona dados das tabelas, update, delete, insert, então eles manipulam dados dentro dessas tabelas. E comandos de DDL, que é Data Definition Language, são comandos para criar tabelas, deletar tabelas, alterar tabelas. Então, existem comandos para te mexer na estrutura do banco de dados e comandos para te mexer nos dados desse banco de dados. Eu não vou me aprofundar na sintaxe SQL, porque ela é bem ampla e isso levaria bastante tempo. Então eu vou dar só um exemplo aqui, provavelmente no futuro eu faço um vídeo sobre ela. Então, por exemplo, uma cláusula select, você poderia selecionar o nome dos clientes, e na cláusula from tu indica qual é a tabela, no caso a tabela cliente. E tu poderia ter uma cláusula where, onde tu indica alguma limitação, por exemplo, se tu quer os clientes que tenham só 21 anos ou mais. Esse comando ele é extremamente simples, e a linguagem SQL ela permite comandos muito mais complexos, usando funções de agregação, usando outras cláusulas como group by, having, order by, se tu quiser ordenar os elementos. Então, o poder de expressão da SQL é muito amplo e caso tu tenha interesse, eu vou deixar alguns links aqui para que tu possa estudar essa linguagem um pouco mais a fundo. Sobre o projeto de banco de dados, ele tem basicamente três etapas. O primeiro é o projeto conceitual, o segundo é o projeto lógico e o terceiro é o projeto físico. O projeto conceitual tem muito a ver como tu vai mostrar como o banco de dados está estruturado para o teu cliente. Então existe um diagrama, que é o diagrama entidade relacionamento, que é uma maneira de tu desenhar esse banco de dados de uma maneira que o cliente entenda. O projeto lógico ele tem a ver com as tabelas mesmo, chave primária, chave estrangeira, tudo aquilo que eu já comentei e muito mais, obviamente. E o projeto físico ele tem muito mais a ver com como esses dados são armazenados fisicamente no computador. Uma coisa importantíssima que eu ainda não comentei é sobre o sistema gerenciador de banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados é quem mantém a estrutura do banco de dados internamente e também quem fornece a interface para que os programas de aplicação como sites, aplicativos, etc. possam acessar esse banco de dados.
Alguns exemplos é o MySQL, o Oracle, o PostgreSQL, e existem outros também. Existem hoje em dia bancos de dados NoSQL, que são bancos de dados com outras estruturas. Pelo que eu vi, em experiência própria minha, eu trabalhei um pouco com o Firebase da Google e ele é um banco de dados hierárquico, que dito NoSQL, então eu já presumo que bancos NoSQL sejam hierárquicos, mas posso estar enganado. Mas basicamente o sistema de gerenciador de banco de dados é isso, é ele que fornece a tua interface e que garante que os dados são armazenados de maneira correta. Só para dar um último exemplo agora de diagrama entidade-relacionamento, nós temos as entidades que, por exemplo, tem a entidade de cliente. Os atributos dessa entidade são representados por esse círculo que sai da entidade. Então, nós, por exemplo, temos o círculo pintado, que é o CPF. O pintado significa que ele é o único, que é o identificador único do cliente. E temos o círculo nome também. Um relacionamento ele é representado por um losango. Então, por exemplo, ali nós temos o relacionamento de venda, que relaciona cliente a produto. O produto também tem os atributos dele. E a venda também pode ter um atributo. Os relacionamentos podem ter atributos. E nós temos a cardinalidade, que quer dizer quantos produtos um cliente pode comprar em uma venda. Dessa maneira eu projetei que um cliente pode comprar N produtos e um produto ele pode estar associado a 0 ou a N clientes através de venda. Então o produto ele pode não ter sido vendido ainda, então está associado a 0, ou ele pode ter sido vendido para vários clientes. Então esse é um exemplo bem simples de diagrama entidade-relacionamento. Existem outros elementos de modelagem. Existe entidade associativa, hierarquia de generalização, existem outros elementos que facilitam a modelagem de um diagrama de entidade-relacionamento. Mas esse é só um exemplo bem básico que eu quero dar só para que vocês saiam com o mínimo necessário. Então, pessoal, o que eu tinha para falar de banco de dados era isso. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas, como eu disse, ele foi baseado em anotações de aula e durante o semestre a gente viu muita coisa de banco de dados. E aqui nesse vídeo eu trouxe um resumo do resumo para que vocês tenham aquela visão geral de como funciona o banco de dados. Vocês precisam ainda, se quiserem estudar mais, se aprofundar nos comandos de SQL, da modelagem do banco de dados relacional. Caso tenham interesse, possam ver álgebra relacional, o cálculo relacional de tuplas, que são outras maneiras de tu fazer seleção de dados em banco de dados e outras coisas assim. E eu espero que tenha sido útil para vocês que, principalmente o pessoal que nunca teve acesso ou nunca parou e aprendeu antes do banco de dados, que tenham tido esse primeiro contato. E eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links que eu acho interessante, caso vocês queiram estudar um pouco mais. E sintam-se à vontade para deixar qualquer comentário, se vocês acham que eu esqueci de comentar alguma coisa, ou se vocês têm alguma sugestão de outro tópico que eu possa trazer para ensinar, né? Na verdade, eu vou estar apresentando o conteúdo, né? E espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só falar e deixem um gostei e se inscrevam no canal, que isso me apoia a continuar postando vídeos. Obrigado e até a próxima.